O papel é, sem dúvida, uma das maiores invenções da história da humanidade. Você conseguiria imaginar uma sociedade em que não houvesse livros ou uma empresa atual em que não pudesse fazer um registro e deixar marcado em uma folha de papel? Sem falar que essa sociedade atual herdou muito conhecimento no campo histórico ou filosófico das sociedades anteriores porque alguém deixou registrado algo em um pedaço de papel. Sabendo da importância do papel, eu decidi fazer esse vídeo e contar a você uma história que tem mais de 5.000 anos de idade. E se você é novo por aqui no canal, seja bem-vindo, deixe o seu like aqui, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, porque toda semana tem vídeo novo. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos e vamos começar essa história. Após o surgimento da escrita, o homem vai começar a deixar os seus primeiros registros na história da humanidade, seja em cavernas, pedras, pedaços de madeira ou até mesmo em pequenos fragmentos de cerâmica. Com o passar do tempo, o homem vai fazer uma grande revolução. Ele vai inventar o primeiro papel da história da humanidade. E esse papel foi inventado há mais de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, há mais de 5.000 anos do nosso tempo. O papiro, na verdade, é o nome de uma planta. Essa planta está localizada no Egito, às margens do rio Nilo. Essa planta tem cerca de 3 a 5 metros de altura. E o Egito, por ter tanta abundância nas margens do Nilo acerca do papiro, ele manteve o monopólio dessa técnica depois que eles descobriram que seria possível fazer o papel extraído dessa planta. Eu quero começar a contar para você qual é o processo que se fazia para chegar no primeiro papel que a humanidade foi ter contato e acesso. Eu disse que a planta do papiro tem por volta de 3 a 5 metros de altura. O primeiro passo era cortar a planta, depois você cortava ela em vários pedaços por cerca de 30 centímetros cada um. Depois que você tinha esses pequenos pedaços de 30 centímetros, você tirava a casca que ficava do lado de fora do papiro e no meio dele, do lado interno, havia uma medula branca em que você extraía ela. Depois que você retirava essa medula interior do papiro, você cortava em pequenos pedaços de tira, por volta de 3 centímetros cada uma. Pegando essas pequenas tiras, você colocava uma do lado da outra, sobreposta, várias tiras uma do lado da outra. Depois você entrelaçava uma tira sobre a outra. Imagina uma peneira em que você vê vários fios um sobre o outro. Depois que você entrelaçava essas pequenas tiras, um homem pegava um pedaço de martelo e batia sobre as tiras, fazendo com que o caldo que estava dentro dessa medula tocasse a próxima medula e então o papel ele começava a ficar firme e grudado uma tira sobre a outra. Você tinha então um pedaço de papel por volta de 30 centímetros. Como que eles faziam para que tivesse um grande rolo? Então eles pegavam várias folhas de 30 centímetros, colocava uma sobre a outra e novamente batia-se o martelo sobre essas folhas e uma era colado na outra. Depois desse processo, colocava-se as folhas de papiro ao sol para secar e vinha com material de alumínio raspando todas as folhas e deixava a superfície lisa para então receber a escrita. O papiro foi muito importante, principalmente até no período bíblico, em que vários livros do Antigo Testamento foram escritos sobre o papiro. Não só os livros bíblicos, como também vários registros do mundo antigo. Não há como negar que o papiro foi uma importante ferramenta para que o homem pudesse deixar registrado os seus feitos e os seus escritos. Entre esses que deixaram seus escritos está Israel. Como eu acabei de explicar, muitos livros do Antigo Testamento foram escritos sobre o papiro. O problema que Israel começou a enfrentar é que o papiro pertencia ao Egito. O Egito tinha todo o monopólio sobre essa matéria-prima e muitas vezes Israel entrava em guerra com o Egito. Então muito foi se pensado em um novo material que pudesse substituir o papiro. E depois de se pensar muito, eles inventaram um outro tipo de escrita que é chamado de pergaminho. Qual a diferença entre o papiro e o pergaminho? É simples. O papiro é um tipo de planta que ficava no Egito às margens do rio Nilo.
O pergaminho foi inventado no ano 500 a.C. e ele não é feito de uma planta, ele é feito de peles de animais. 4 processos são importantíssimos para que você possa chegar até um material que você possa escrever em cima de um pergaminho. E eu vou relatar agora passo a passo para que você entenda esse processo do material que viria a ser o substituto do papiro. O processo para fazer a folha do pergaminho era o seguinte: você pegava a pele de um animal, colocava dentro de um grande tambor com água e deixava ali por 1 ou 2 dias para que começasse o processo de limpeza. Passados esses 2 dias, você pegava a pele do animal, colocava sobre um grande tonel misturado com água e cal para que todos os pelos do animal começassem a se soltar. A segunda parte do processo, vinha um homem com um pedaço de um estilete ou uma faca e começava a raspar todos os pelos do animal. Depois você virava a pele do animal e se tivesse algum pedaço de carne ainda sobre a pele, essa pessoa retirava tudo com o estilete, não deixando nenhum resíduo, nem de carne e nem de pelo. Depois da segunda parte, tinha a terceira etapa. Você pegava a pele do animal, colocava pequenas presilhas dos 4 lados, esticava essa pele sobre um pedaço de madeira e ali novamente você raspava, retirando todo o pedaço de carne que ainda houvesse ou qualquer pelo de animal. E a última etapa acontecia o seguinte: depois que era removido todo o pelo de animal e todo o resquício de carne, você então raspava mais uma vez para que encontrasse a grossura ideal da folha que viria a ser usada posteriormente para a escrita. O pergaminho viria a ser o substituto do papiro e uma das coisas principais, porque a maioria das pessoas veio adotar o pergaminho como material principal para a escrita, era a seguinte: o pergaminho era um material mais claro do que o papiro, ou seja, a escrita ficava de uma forma mais visível quando a pessoa iria ler. O segundo motivo é que o pergaminho ele era mais flexível do que o papiro. Então muitas vezes eles faziam grandes rolos que viriam a ter cerca de 9 metros de comprimento. Então quando você tem um material mais claro, você tem um material mais flexível, é muito mais fácil você trabalhar com o pergaminho. Uma outra característica importantíssima do pergaminho é que a vantagem dele em relação ao papiro também se dava que você poderia reaproveitá-lo. Quando você escrevia sobre uma folha de um papiro, praticamente você perdia a folha, não tinha como mais reutilizá-la. O pergaminho não. Você escreveu, depois o escriba poderia raspar a folha do pergaminho e reutilizá-la. Por isso que o pergaminho caiu no gosto do povo e começou a ser o grande substituto do papiro. Você poderia utilizar vários animais para fazer o pergaminho, mas a principal qualidade, o principal animal que se retirava a pele e que dava a melhor qualidade para o pergaminho era o couro do bezerro, que é chamado de velino. Você tem o papel feito da planta de papiro, tem o seu substituto ou seu rival que é feito de peles de animais, chamado de pergaminho, mas afinal de contas, se você não tem ninguém para fazer os registros, qual a importância disso tudo? É aí que surge uma profissão importantíssima nos tempos bíblicos, que é chamado de escriba. Ler e escrever no período bíblico é uma atividade que poucas pessoas tinham acesso. Por isso que os escribas vão começar a ganhar tanta importância no período bíblico. Primeiro porque demorava cerca de quase 15 a 20 anos para que um escriba começasse a ficar pronto, a se formar. Então imagine, 15 anos estudando, isso começou a dar muito prestígio para um escriba. Eles começaram a ter prestígio, poder e honra no período bíblico. Se não bastasse isso, muitos dos escribas começaram a trabalhar diretamente com o rei. Eles faziam registros de guerra para o reino, faziam registros de coroações, escreviam cartas para outras nações em nome do rei ou outras civilizações. Os escribas começaram a ganhar uma grande notoriedade no período bíblico devido à capacidade, o preparo que eles tinham de escrever sobre o pergaminho, sobre o papiro e fazer grandes relatos ao qual muitos deles chegaram a nós até os dias de hoje. A Bíblia cita vários escribas, mas eu quero destacar 2 aqui para que você possa conhecer a história. O primeiro deles é Esdras.
O Império Babilônico surgiu como uma grande potência no período bíblico. Eles invadiram Jerusalém por 2 vezes. A primeira invasão se deu no ano 597 a.C. e depois eles invadiram Jerusalém novamente no ano 586 a.C. Destruíram Jerusalém, destruíram o templo e levou cativo o povo para a Babilônia. Passados-se quase 50 anos que o povo de Jerusalém estava cativo na Babilônia, surge um outro império, uma outra potência, chamado de o Império Persa. Eles vão e conquistam a Babilônia e dão liberdade para que o povo de Israel saísse da Babilônia e voltasse para Jerusalém e reconstruísse os muros da sua cidade. Foi nesse período em que Esdras aparece. Ele era um sacerdote e também um escriba. Ele pega os rolos da lei e lê diante do povo. A partir desse momento, a função de um escriba no período bíblico vai ter muita importância, porque o escriba agora ele não vai ser visto apenas como aquele que escreve a lei ou como aquele que escreve em uma folha de papel, mas o escriba agora vai ser visto também como aquele que tem a competência de relatar a lei, explicar a lei e falar o seu pensamento acerca da lei. Então o escriba ele assume 2 funções. Ele registra e ele também interpreta a lei. Um outro escriba que também a Bíblia relata é sobre Baruque. Baruque foi o assistente fiel e trabalhou de perto com o profeta Jeremias. Embora Baruque tenha nascido em uma família importantíssima, ele abriu mão de todo esse prestígio para servir de perto o profeta Jeremias. Várias mensagens que o profeta Jeremias recebia da parte de Deus, ele ditava para o seu assistente chamado Baruque. Baruque, por sua vez, registrava tudo e deixava gravado em folhas ou em rolos, como eu expliquei no começo, que tinham quase cerca de 9 metros, e isso é bem relatado no capítulo 37 do livro de Jeremias. Baruque se tornou um copista importantíssimo, porque muitos dos escritos do livro de Jeremias, embora o profeta tenha recebido de Deus, mas foi Baruque que fez os seus registros, e hoje nós temos acesso a isso devido ao assistente, ao grande copista em que Jeremias teve, chamado Baruque. Não há como negar que a invenção do papel, seja ela vinda do papiro, que era uma planta que ficava às margens do rio Nilo, no Egito, ou do pergaminho, que era feito através de peles de animais, trouxe uma grande revolução para a história da humanidade. E isso vai se completar principalmente no ano 200 a 300 depois de Cristo, que viria a ser chamado de Códice. O que seria o Códice? Códice seria nada mais, nada menos do que os livros ao qual nós conhecemos hoje. O Códice seria a primeira forma de um livro a qual nós conhecemos, estruturados assim. Porque quando eles pegavam o material, seja o papiro ou o pergaminho, e eles escreviam, eles faziam grandes rolos que chegavam a quase 9 metros de comprimento. Eles não tinham livros. Então, se uma pessoa precisasse ir até determinado lugar, ela tinha que levar vários rolos escritos para que pudesse ir ali fazer uma leitura. O livro só vai surgir 300 anos depois de Jesus Cristo. Os códices poderiam ser feitos de 2 materiais, seja do papiro ou do pergaminho. Você colocava uma folha sobre a outra e depois vinha costurando toda a sua lateral, e que se aproximava muito do livro ao qual nós temos nos dias de hoje. Os códices, que são os primeiros livros, caiu no gosto dos primeiros cristãos e da igreja primitiva, principalmente devido a esses fatores. Antes eles tinham que ir à igreja levando vários rolos, agora bastaria apenas levar um único livro em que tudo estava registrado. Uma outra característica se dava pelo seguinte: quando uma pessoa iria fazer a leitura através de um rolo de pergaminho ou de papiro, ela tinha uma grande dificuldade, porque em uma das mãos ela segurava uma ponta e a outra extremidade em outra mão. Isso atrapalhava a sua leitura, sem falar que era difícil encontrar uma passagem específica. O Códice, ou os primeiros livros, vieram para facilitar isso. Primeiro, que seria fácil você encontrar alguma passagem, e segundo, que você poderia deixar ele parado e ficar com as mãos livres para gesticular e falar. E sem falar que você ocupava muito menos espaço. Então os códices, os primeiros livros, caíram facilmente no gosto dos primeiros cristãos, e não só deles, de toda a história da humanidade, até que eles vieram a surgir como nós conhecemos hoje, com a qualidade do papel ao qual nós temos hoje. Sem falar também, um outro fator importantíssimo era que os códices você poderia colocar várias folhas.
Os pergaminhos ou os papiros, que eram feitos de rolos, você tinha uma limitação de até 9 metros. Então a escrita ficava limitada, coisa que não acontecia nos códices, nos primeiros livros, em que você poderia colocar uma grande gama de material e assim acrescentar e costurar quantas folhas fossem necessárias. Espero que você tenha gostado dessa história e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva porque toda semana tem vídeo novo. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo, deixe o seu like porque isso é muito importantíssimo, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele manda para outras pessoas. Então, até o próximo vídeo.